Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 12, capítulo 111. Existe também um reino de sereias no Mar do Leste? Foi o primeiro pensamento de Netuno, mas ele rapidamente o reprimiu. Talvez os pais dela sejam sereias ou homens-peixe que ficaram presos no mundo exterior? Ou será que ela é apenas uma usuária de Akuma no Mi? Ao lado de Netuno, um olhar pensativo também surgiu no rosto de Jinbe. Seus pensamentos eram semelhantes aos de Netuno, mas ele se inclinava mais para a hipótese de que ela fosse uma usuária de Akuma no Mi. Contudo, ao verem o sorriso de Uta, que não revelava nenhuma das informações que desejavam, eles não insistiram no assunto. Por um lado, eles não eram o tipo de pessoa que gostava de bisbilhotar os segredos alheios. Por outro lado, havia a verdade ao lado de Uta, e mais de uma. Jinbe inadvertidamente lançou um olhar para a figura completamente vestida com armadura, com apenas um par de chifres de Oni negros à mostra. Além de Louis, essa pessoa, conhecida como a Destruidora de Nações, também era um ser com uma recompensa de mais de 700 milhões de belis. Além disso, o epíteto que lhe fora dado pelo governo mundial deixava claro o tipo de coisas que ela havia feito. Destruidor de uma nação. Nas profundezas do Novo Mundo, o último poder a ostentar esse título sangrento foram os piratas da Big Mom. Foi justamente por causa da presença de tal grupo que Netuno e Jinbe estavam sendo tão cautelosos. Logo, sob a orientação de Netuno e Jinbe, Louis e seu grupo atravessaram o canal marítimo e entraram na área do Palácio Real do Reino Ryugu, em um corredor repleto de história, e Helena ergueu os olhos. Através das lentes de sua máscara de gás, ela avaliou a estátua dourada em forma de dragão, enroscada no topo do edifício. Luxuoso, solene. Essa foi a primeira impressão de Helena. Ela se perguntou se o palácio de Canaã, que perdurava nas histórias de seu povo, se compararia a este lugar. Mas no instante seguinte chegou a uma conclusão. Em seu auge, Canaã era apenas uma cidade-estado com uma população de apenas algumas dezenas de milhares de habitantes. O reino de Ryugu, por outro lado, era uma nação com mais de 5 milhões de habitantes. O grupo caminhou pelo corredor e entrou num salão solene e imponente. Um banquete incomum havia sido preparado às pressas ali. Além de algumas iguarias típicas da Ilha dos Homens-Peixe, a maior parte da comida era adequada ao paladar humano. Ficou claro que Netuno e seu povo estavam acostumados a receber humanos. Nas paredes de coral pendiam a bandeira dos piratas do Barba Branca, além de uma foto do próprio Barba Branca e uma foto de Netuno com o herói da marinha, Garp. A disposição das bandeiras e fotos com as diversas decorações na parede não era harmoniosa. Era óbvio que haviam sido colocadas às pressas. Na foto com Garp, a poeira só havia sido completamente removida do lado dele. Diante disso, Louis refletiu que se fosse outro membro de seu clã ali em vez dele, provavelmente teriam virado a sala de estar de cabeça para baixo no segundo seguinte. Atrás de Louis Daisbonês, vestido com um terno, cruzou os braços, seus instintos profissionais entrando em ação novamente. Seus olhos começaram a examinar os arredores, passando pelos dois príncipes sereias, ponderando qual local no salão seria adequado para uma emboscada e um assassinato, e então verificando essas posições uma a uma. Então, por ordem de Netuno, Louis e seu grupo foram acomodados, e belas sereias foram trazidas para servi-los. Ao lado de Louis, a figura de Helena cresceu lentamente um pouco. Um segundo par de chifres aterrorizantes brotou de sua cabeça. Ela então ergueu as mãos e as moveu lentamente em direção à sua máscara de gás. O movimento repentino de Helena fez com que os homens-peixe se animassem. Inconscientemente, eles olharam em sua direção, com o estado de alerta no máximo. E Helena retirou lentamente a máscara de gás, colocou-a de lado e revelou o crânio branco como osso, sem qualquer vestígio de pele. Embora Helena tivesse deliberadamente reprimido sua capacidade de inspirar medo, sua aparência aterradora ainda fazia com que os atendentes ao redor empalidecessem e tremessem. É do tipo Zoan, uma fruta do veado. Essa foi a única informação útil que Netuno e Jinbe conseguiram obter de Helena. Diante dos olhares de todos, Helena aparentava muita calma. Ela abriu a boca sob sua armadura óssea e começou a comer com movimentos delicados, saboreando as diversas iguarias. Netuno viu isso e fez um gesto para que os atendentes se retirassem, libertando-os do terror. Quando o banquete estava chegando ao fim, Netuno respirou fundo e então perguntou com um sorriso: Lord Louis, posso perguntar se este banquete lhe agradou? Após refletir um pouco, Louis fez uma avaliação objetiva. É muito bom. Os chefes do palácio foram muito atenciosos. As palavras de Louis trouxeram um sorriso heróico, porém cortês, ao rosto de Netuno. Ha. Se você gostar, posso pedir aos chefes que lhe deem as receitas e uma porção dos ingredientes necessários. Que tal? Diante de Louis e seu grupo, cujas disposições ele não conseguia compreender totalmente, Netuno, como rei, não disse coisas tolas como fiquem mais alguns dias. Se quiserem, ou voltem sempre. Em vez disso, adotou a abordagem mais eficaz, dar-lhes os meios para que eles mesmos conseguissem. Louis concordou com ele, dizendo: tudo bem, então aceitaremos. Netuno ouviu isso e respirou aliviado. No entanto, quando ele estava prestes a falar novamente, algo inesperado aconteceu. Atrás deles, a porta que dava para as profundezas do palácio abriu-se lentamente, e uma mecha de cabelo rosa claro despontava pela fresta. Antes que pudessem reagir, uma voz feminina tímida e clara soou de trás da porta, alcançando-os nitidamente. Pai, chegou outra carta. Desta vez a uma arma. A voz feminina, clara e agradável, era quase tão boa quanto a de Uta, mas estava carregada de uma profunda sensação de inquietação e pânico. A voz repentina fez com que os rostos de Netuno e de seus vários príncipes mudassem ligeiramente, com um leve toque de medo persistente em seus olhos. Shiraoshi. Oh, não.
Estava com tanta pressa quando soube da notícia que me esqueci completamente da Shiraoshi. Jinbe também ficou um pouco surpreso naquele momento. Mas depois de ver as expressões sutis do rei e dos príncipes, e os olhares tranquilos e atentos de Lui e seu grupo, ele suspirou em silêncio. Quando Netuno e os outros se viraram, o dono da voz clara já havia emergido completamente de trás da porta. Os olhares de Lui e dos outros também passaram pelo grupo de Netuno e se fixaram logo atrás deles. A princesa Shiraoshi estava parada timidamente em frente à porta. Seus cabelos ondulados, de um rosa claro, caíam até a cintura. Ela usava um top estilo alter. Sua cauda de sereia listrada em vermelho e rosa era translúcida, e sua pele era clara e luminosa. Um par de olhos azuis e redondos parecia revelar uma profunda inquietação. Ela usava um enfeite de cabelo em forma de taiyaki em seus cabelos rosa. Embora seu corpo fosse imponente, exalava uma sensação de fragilidade. Sua aura era tão delicada e frágil quanto uma flor de cerejeira desabrochando na água. Naquele momento, com apenas 7 anos de idade, seu tamanho já era muito maior que o de Lui, perdendo apenas para o próprio Netuno. E era essa pessoa aparentemente frágil que agora segurava uma carta e um machado gigante e afiado. Capítulo 112. Shiraoshi, por que você está aqui? Volte logo. Quando Netuno e os príncipes viram o rosto de Shiraoshi, suas mentes ficaram quase completamente em branco. Se fossem os piratas do Barba Branca, seria uma coisa. Mas entre as pessoas sentadas ali estava uma existência aterradora, diretamente rotulada como destruidora de nações. A julgar por aquele rosto horripilante e arrepiante, se alguém dissesse que aquela pessoa comia gente, Netuno e os outros não teriam a menor dúvida. Por conta de um descuido involuntário, Shiraoshi se viu diante de uma pessoa tão perigosa. Como não ficariam agitados? Contudo, suas palavras urgentes pareceram assustar a já muito inquieta Shiraoshi, e lágrimas começaram a brotar em seus olhos azuis. Shiraoshi tentou conter suas emoções e mais uma vez mostrou-lhes o machado em sua mão. Mas, aquela pessoa jogou isso em mim. Ao verem isso, Netuno e os outros congelaram. Então, emoções de medo, raiva e pavor irromperam num instante. Aquele desgraçado. Já não basta ele estar sendo caçado? Desta vez ele até jogou uma arma. Será que ele está tentando matar a Shiraoshi? Num instante, esse segundo evento terrível piorou ainda mais o já péssimo humor de Netuno e seus filhos, que rangeram os dentes. Ao ver as expressões de seu pai e irmãos, Shiraoshi gradualmente perdeu o controle de suas emoções. As lágrimas em seus olhos embaçaram sua visão, e ela estava prestes a chorar alto. Lui desviou o olhar para o machado gigante na mão de Shiraoshi, com uma expressão pensativa no rosto. Vanderdecken? Ao lado dele, no instante em que Uta viu Shiraoshi, um lampejo de espanto cruzou seus olhos ametistas. Era a primeira vez que ela encontrava um ser cuja beleza se comparava à sua própria, após comer a fruta da sereia, e a beleza masculina natural de Lui. Quando ouvirá as sereias conversando mais cedo, Uta pensara que elas apenas tinham um filtro muito forte para a princesa de seu próprio país. Foi somente quando a viu com seus próprios olhos que descobriu que a princesa chamada Shiraoshi, embora jovem, era de fato incrivelmente bela. No segundo seguinte, um sorriso desabrochou no rosto de Uta. Com um movimento rápido de sua cauda de peixe nadadeiras, ela se levantou. Antes que Netuno e os outros pudessem reagir, ela apareceu instantaneamente diante da princesa Shiraoshi. O súbito aparecimento da bela figura à sua frente fez com que Shiraoshi, que estava prestes a chorar, congelasse instantaneamente. Quando ela chegou aqui, tão rápido, a aparição repentina de Uta entre eles e Shiraoshi deixou Netuno e os outros horrorizados. Subconscientemente, eles quiseram estender a mão e impedi-la. Mas no instante seguinte, a cena que se desenrolou diante deles fez com que suas mãos estendidas congelassem no lugar. Uta balançava sua cauda de peixe, pairando em frente a Shiraoshi. Seus olhos, da cor de ametista, encontraram os grandes olhos marejados de lágrimas. Seu nome é Shiraoshi, certo? O súbito aparecimento da sereia incrivelmente bela deixou Shiraoshi sem palavras por um instante. Ela parou de chorar e assentiu atordoada. Sim. Ao ouvir isso, um sorriso encantador surgiu no canto dos lábios de Uta. Ela se apresentou com uma voz irresistível. Meu nome é Uta. Sou a musicista dos Piratas do Arcanjo. Shiraoshi olhou para a cauda de peixe sob Uta, que era extremamente semelhante à sua, e então sentiu a emoção sincera que emanava do coração de Uta. Um tipo diferente de expectativa cresceu dentro dela. Se Senhora Uta precisa de alguma coisa? Perguntou Shiraoshi com sua voz suave e gentil, dissipando um pouco a tristeza em seus olhos. Uta não respondeu imediatamente. Em vez disso, ergueu a mão para tocar suavemente o queixo de Shiraoshi e com um movimento rápido da cauda e das nadadeiras, nadou em círculos ao redor dela, examinando-a de cima a baixo. Sinto que a princesa Shiraoshi é muito parecida comigo. Depois de circular ao redor dela algumas vezes, Uta soltou um leve suspiro com um sorriso. É mesmo? Shiraoshi respondeu timidamente, mas uma luz misteriosa brilhou em seus olhos. Essa cena fez com que Netuno e seus vários príncipes parecessem ter visto um fantasma novamente. Essa criança, ela consegue se mover em terra firme sem usar uma bolha. Ela está até nadando no ar? Por outro lado, Jinbe ficou ainda mais convicto de que Uta era um usuário de Akuma no Mi. Logo, como se tivesse se lembrado de algo, virou-se rapidamente para Lui e disse sem o menor receio. Peço desculpas, Lord Lui. A princesa do reino Ryugu foi atacada, e o rei Netuno ainda precisa resolver a situação. A partir daqui, permita-me guiá-lo em um passeio pelo palácio. Ele sentia que Netuno precisava, naquele momento, lidar com o que havia acontecido com a princesa Shiraoshi e conduzir uma busca mais rigorosa por Vanderdecken. Embora pudesse lidar com a situação pessoalmente, a pressão de Lui e seu grupo era muito grande. Ele não podia deixar o rei e os príncipes sozinhos com eles.
Portanto, levar Louis e os outros consigo era a melhor opção. No entanto, antes que Louis e os outros pudessem responder, o som de risadas vindas de trás dele fez com que a expressão no rosto de Jinbe se tornasse estranha. Essa é a risada da princesa Shiraoshi. Desde os eventos subsequentes do assassinato da rainha Otohime e do assédio à distância de Van der Decken, a princesa Shiraoshi raramente sorria em público. Sem mencionar que ela acabará de ser atacada por Van der Decken. Com sua personalidade tímida e medrosa, ela deveria estar apavorada. E no entanto, naquele momento, Jinbe ouviu a risada dela. Isso o deixou atordoado por um instante, e ele inconscientemente se virou na direção da risada. Em frente ao portão principal, Shiraoshi, cujo corpo enorme exalava uma sensação de fragilidade e cujo ser inteiro emanava uma aura gentil e delicada, estava sentada com sua cauda de peixe enrolada. Suas mãos delicadas e claras estavam unidas, segurando cuidadosamente a pequena, porém requintadamente bela e levemente sedutora sereia em suas palmas. As emoções negativas no rosto da princesa Shiraoshi, antes tão doce e com os olhos marejados, desapareceram em algum momento desconhecido, substituídas por um sorriso fraco, sereno e gentil. Nesse momento, o rei do mar e a sereia, Shiraoshi e Uta, duas sereias de beleza estonteante, pareciam ter se tornado amigas pouco tempo depois de seu primeiro encontro. Jinbe estava atônito, ainda sem entender o que havia acontecido. Ele voltou seu olhar para Netuno e os príncipes, apenas para constatar que os poucos que haviam testemunhado todo o evento não estavam em melhor estado do que ele, todos parecendo petrificados pelo choque. Por fim, um pensamento surgiu na mente de Jinbe. Será que a princesa Shiraoshi foi enfeitiçada? Atrás deles, Louis e Helena trocaram olhares. E Helena colocou a máscara de gás de volta no rosto, virou-se de lado e perguntou em voz baixa, o que aconteceu com a Uta? Por que ela nos deixou para ficar com a princesa sereia no primeiro encontro? Será que ela foi enfeitiçada pela princesa? A perplexa Helena achou isso inacreditável, chegando a sugerir a falácia de uma sereia ser enfeitiçada por uma sereia. Não sei. Vamos perguntar para a Uta mais tarde. Louis, que também já havia chegado ao limite do seu conhecimento, não conseguia entender por que as coisas tinham terminado daquela maneira. Capítulo 113. Shiraoshi e Uta pareciam ter se esquecido de Louis e dos outros, assim como de Netuno e sua comitiva, e começaram a conversar animadamente. As experiências excessivamente protegidas de Shiraoshi fizeram com que sua visão de mundo e mentalidade fossem um pouco menos desenvolvidas do que as de seus pares. Portanto, Uta, valendo-se de seus anos de experiência viajando pelos 4 mares e pela Grand Line, assumiu completamente o controle do ritmo da conversa. Com sua eloquência excepcional e descrições vívidas do mundo exterior, ela conseguiu fazer os olhos de Shiraoshi brilharem, e a princesa gradualmente se viu imersa no mundo que Uta descrevia. Netuno e seus vários filhos observaram a cena e trocaram olhares. Ao verem a alegria genuína e a visível empolgação no rosto de Shiraoshi, decidiram, por fim, não interferir. Nesse instante, Louis e Helena se aproximaram lentamente e pararam ao lado de Netuno, olhando para Shiraoshi, cujo tamanho já era considerável apesar de ter apenas 7 anos de idade. Lord Louis. E esta senhora? A aproximação deles fez com que Netuno, que estava um pouco relaxado, e seus filhos se enrijecessem novamente, com os rostos visivelmente perturbados. Jinbe percebeu isso e, discretamente, deu 2 passos à frente, para poder intervir rapidamente caso algo indesejado acontecesse. Quer fosse Louis ou Helena, nenhuma das duas era uma presença que pudesse ser facilmente ignorada. Shiraoshi e Uta, que conversavam, naturalmente também notaram a aproximação dos dois. Diante disso, Uta, com um sorriso, emergiu da palma da mão de Shiraoshi e, sob o olhar de todos, nadou em direção a Louis e Helena. Sua figura graciosa descreveu um arco rosado no ar enquanto ela dava cambalhotas e nadava, lentamente se sentando no ombro de Louis. Uta drapejou sua cauda de peixe rosa sobre o peito de Louis, agitando-a levemente. Deu um tapinha no ombro dele e com um sorriso radiante o apresentou. Este é o meu capitão, Louis. Ele é super forte. Se ele quisesse lutar por aquele grande tesouro, até o Shanks teria dificuldades para competir com ele. Então, antes que alguém pudesse reagir, Uta correu até as costas de Helena, se jogou sobre elas e disse com um sorriso. E está é a pessoa mais forte da nossa tripulação pirata, além de Louis. Claro, ser forte é apenas uma de suas insignificantes vantagens. No segundo seguinte, a figura de Uta desapareceu de vista novamente. Quando reapareceu, estava ao lado de Dais Bonês. Fez um gesto de apresentação com as mãos e explicou com uma expressão solene e séria. Bem, Dais é o nosso especialista em inteligência mais notável. Embora seja um pouco taciturno devido aos seus hábitos profissionais, é uma pessoa extremamente confiável. No instante seguinte, a figura de Uta retornou ao lado de Louis. Ela sentou-se em seu ombro, voltou à sua forma humana e balançou suas pernas loiras e esbeltas. Jinbe e os outros observavam os movimentos de Uta, quase impossíveis de acompanhar a olho nu, mas que não produziam nenhum estrondo sônico, e seus corações se enchiam de emoção. Com tamanha velocidade, entre todos os homens peixe presentes, apenas Jinbe tinha certeza de que poderia enfrentá-la em combate. Mas logo, um lampejo de compreensão passou pelas mentes de Netuno, Jinbe e os outros. Em suas palavras, eles reconheceram um nome familiar. À sua frente, o olhar de Shiraoshi percorreu todos, para depois se fixar em Louis. Observando a aparência e a postura transcendentais de Louis, Shiraoshi não pôde evitar aproximar-se um pouco mais.
Ela piscou seus olhos azuis e olhou com grande curiosidade para as asas brancas como a neve em suas costas. Após uma breve hesitação, a curiosidade a levou a perguntar com uma voz suave e doce: Lord Louis, essas asas nas suas costas são uma decoração? Louis ouviu aquela pergunta familiar, olhou para Uta, que estava sentada em seu ombro, e respondeu com um sorriso: Não, elas cresceram dentro de mim. Enquanto falava, Louis estendeu uma asa branca impecável, exibindo as penas cheias e bem cuidadas diante dos olhos de Shiraoshi. Shiraoshi olhou para as asas que brilhavam e reluziam sob a luz, e a curiosidade em seu rosto aumentou ainda mais. Será que as pessoas na Terra realmente desenvolvem asas? Diante disso, Louis balançou a cabeça negativamente. Depois de dobrar as asas, acrescentou: Não, eu só sou um pouco especial. Shiraoshi ouviu isso e a confusão em seu rosto diminuiu um pouco. Ela então voltou seu olhar para o rosto de Louis, e sua expressão gradualmente se tornou de surpresa. Então, sob os olhares dos outros, ela disse suavemente: Lord Louis é muito deslumbrante, como a luz do sol da árvore e da luz do sol da noite. É mesmo? Muita gente diz isso. Louis esboçou um sorriso indecifrável. Os outros ficaram surpresos, e suas expressões se tornaram estranhas. Shiraoshi realmente achava um pirata com uma recompensa de mais de 1 bilhão de belis, deslumbrante. Mas quando voltaram seus olhares para Louis, também se calaram. Não era irracional que Shiraoshi se deixasse enganar pela aparência de Louis. Quem diria que uma pessoa com uma aparência tão sagrada teria o sangue de inúmeras pessoas em suas mãos? Netuno tomou uma decisão em seu coração. Após a resolução da questão com Vanderdecken, ele precisava ensinar Shiraoshi a não julgar o caráter de uma pessoa pela aparência. Ao ouvir as palavras de Shiraoshi, um sorriso orgulhoso surgiu no rosto de Uta, sentada no ombro de Louis. Claro, Louis é um anjo. Era visível que Uta estava ainda mais feliz por ouvir Shiraoshi elogiar Louis do que se ela mesma tivesse sido elogiada. Ao ver isso, um sorriso gentil surgiu inevitavelmente no rosto de Shiraoshi. Lady Uta está muito feliz. Uta ouviu isso, e os cantos de sua boca se curvaram para cima, não escondendo em nada suas emoções. Nesse instante, Louis virou a cabeça na direção do portão principal. Os outros tinham expressões diversas, sem entender suas ações, mas a curiosidade os impeliu a seguir seu olhar. Já Helena e Dasbonês, que conheciam Louis bem, sentiram o coração gelar e se prepararam lentamente para a batalha. Em pouco tempo, o olhar de Jimbe também se tornou penetrante. Pull! Com o som de metal penetrando profundamente no portão de pedra, uma lâmina afiada o atravessou, revelando-se a todos. Ao ver isso, o rosto de Shiraoshi empalideceu e um olhar de terror surgiu novamente em seus olhos. Netuno e os outros também reagiram, seus rostos empalidecendo, a fúria em seus olhos quase prestes a explodir. Vanderdecken. O rugido furioso de Netuno ecoou por todo o salão de banquetes. Após extravasar suas emoções, ele lançou um olhar para seu filho mais velho, reprimiu a raiva e começou a consolar Shiraoshi, que mais uma vez se assustou. Com uma voz baixa e suave. O filho mais velho de Netuno, Fukabushi, tinha uma expressão gélida. Ele segurava seu tridente e estava prestes a se virar e sair por outra passagem para liderar homens na captura do culpado. No entanto, Louis levantou a mão e o deteve. Sob os olhares perplexos de todos, Louis olhou pensativamente para outra direção e disse em tom leve e pausado: Não há necessidade de tanto incômodo. Louis já havia rastreado a trajetória da espada longa com seu aqui da observação, encontrado o culpado que a arremessara e confirmado sua força. Então, Louis caminhou lentamente para frente. Antes que Fukabushi pudesse reagir, ele tomou o tridente de sua mão. Imediatamente depois, Louis infundiu uma quantidade apropriada de força vital no tridente, transformando-o em algo vivo. Então, ele arremessou o tridente casualmente. O tridente abriu um buraco perfeito no portão de pedra e desapareceu da vista de todos. E Helena e os outros viram isso e relaxaram a guarda. Uta até pulou do ombro de Louis, voltou a ficar diante de Shiraoshi e a confortou com um sorriso. Não se preocupe, tudo isso já passou. As palavras de Uta fizeram Shiraoshi, que já estava prestes a chorar, congelar novamente. Ela olhou para Uta com seus olhos azuis marejados. Se é sério. Diante disso, Uta sentiu levemente, com uma expressão séria no rosto. Sim, de verdade. Poucos minutos depois, Jimbe, cuja testa estava ligeiramente franzida, agora tinha os olhos bem abertos, com uma expressão de quem via um fantasma no rosto. No segundo seguinte, o pesado portão de pedra foi despedaçado. Um tridente afiado atravessou um homem-peixe e o prendeu profundamente no chão do salão de banquetes. Capítulo 114. O tridente gélido cortou o ar, estilhaçando o portão como um meteoro dourado e cravando-se profundamente no chão. A haste metálica do tridente vibrou levemente, rasgando a ferida do homem-peixe de múltiplos membros e fazendo jorrar sangue, tingindo o chão estilhaçado de vermelho. Os homens-peixe ficaram estupefatos, incapazes de acreditar no que viam. Após cumprir sua missão, a força vital dentro do tridente se esgotou, e seu receptáculo se transformou novamente em um objeto inanimado. Um grito agudo assustou os espectadores atordoados, que inconscientemente se aproximaram do tridente. Não muito longe dali, Helena olhou para o homem-peixe preso ao chão, um pensamento estranho lhe passando pela cabeça. Ele ainda não morreu? Será que a força vital dos homens-peixe é muito resistente? Netuno, Jimbe e os outros olharam para o homem-peixe, que correspondia exatamente às descrições, e agora tinham certeza de que aquele era o culpado que vinha ameaçando Shiraoshi. Ao mesmo tempo, o choque em seus corações aumentava ainda mais.
Vanderdecken sempre permanecia nas profundezas do mar, onde a luz do sol não chegava. Nem mesmo os soldados homens-peixe conseguiam rastreá-lo. Eles só podiam observar impotentes enquanto ele atirava cartas de amor para atormentar Shiraoshi todos os dias. E Louis casualmente arremessou um tridente, o atravessou e o trouxe de volta para cá. Que tipo de habilidade poderia produzir tal efeito? Após alguns instantes, Vanderdecken, que se recuperava gradualmente, abriu os olhos. Olhou para as pessoas ao seu redor e reconheceu-as. Rei Netuno, Fukabushi, Jinbe. Entendo. Na verdade, fui emboscado por você. Vanderdecken cuspiu um bocado de sangue quente, os olhos cheios de ferocidade e relutância. Ele sabia que desta vez estava realmente perdido. O sonho herdado de sua família de obter a arma ancestral Poseidon estava prestes a ser destruído. Contudo, a fúria nos corações de Netuno e seus príncipes era muitas vezes maior que a dele. O olhar de Fukabushi era incomparavelmente frio. Ele cerrou os dentes, avançou e o socou em cheio, a dor quase fazendo o já debilitado Vanderdecken desmaiar. O rosto de Netuno estava extremamente sombrio. Ele avançou com seu grande tridente e questionou: por que você está importunando Shiraoshi? Seu verme. Aos olhos de Netuno, ele não era mais um tritão, mas sim um verme, assim como os senhores de escravos acima deles. Ao ouvir isso, como se tivesse se lembrado de algo, Vanderdecken ignorou a dor em seu corpo e rapidamente virou a cabeça para olhar ao redor. Depois de percorrer com o olhar Louis e Helena, Jinbe e os outros, ele encontrou Shiraoshi encolhida atrás de um humano muito menor que ela, em um canto. No instante seguinte, o rosto ensanguentado de Vanderdecken se contorceu, e ele se tornou extremamente fanático. Princesa Shiraoshi, por favor, case-se comigo. Pá. Outro príncipe, ao ouvir isso, não conseguiu se conter e lhe deu outro soco. Desta vez, porém, Vanderdecken parecia não sentir dor. Ele estendeu os membros ensanguentados e se arrastou pelo chão, tentando rastejar em direção a Shiraoshi. Mas por mais que tentasse, o tridente que o prendia ao chão o impedia de se mover um centímetro sequer. Como se sentisse sua força vital se esvaindo, os gritos de Vanderdecken tornaram-se cada vez mais intensos, e sua voz foi se distorcendo gradualmente. Shiraoshi o ouviu e finalmente se decidiu. Um toque de determinação surgiu em seu rosto geralmente gentil. Eu me recuso. Você não faz meu tipo. Vanderdecken ficou surpreso e em seguida, ainda mais desvairado. Impossível. Você? Chega. Netuno proferiu uma repreensão furiosa. Ele já havia perdido a paciência há muito tempo. Estava prestes a mandar alguém levar Shiraoshi de volta para o quarto dela e executar ali mesmo aquele criminoso que a importunava constantemente. No entanto, no segundo seguinte, as palavras insanas de Vanderdecken fizeram sua expressão mudar drasticamente. A lendária princesa sereia deve estar nas mãos da família Vanderdecken. Há um ano, eu vi você invocá-la com meus próprios olhos. Não há dúvidas, você é a lendária Po. O rosto de Netuno empalideceu, suas pupilas tremendo violentamente. Ele não se importava nem um pouco com a presença de Shiraoshi. Decididamente ergueu o tridente que tinha na mão e o cravou na cabeça de Vanderdecken, interrompendo-o. Pai. Shiraoshi inconscientemente cobriu a boca e engasgou. Então, nadou até Netuno, olhando com preocupação para o pai, que parecia ter perdido o controle de repente. Pai, você está bem? Netuno olhou para a expressão preocupada de Shiraoshi e para o cadáver sem vida à sua frente, e gradualmente se acalmou. Não é nada. Estou bem. Então fingiu indiferença enquanto observava as expressões de Louis e seu grupo. Por fim, suspirou aliviado ao ver o calmo Louis e o indiferente Daisbonês. Contudo, o que ele não percebeu foi que a testa de Helena, sob a máscara de gás, estava levemente franzida, e seus olhos escarlates gradualmente se voltaram para Shiraoshi. Invocação. É uma habilidade semelhante à daquele dragão celestial? E pô, o que foi isso? E Helena sentiu de repente que antes de partir, era necessário investigar que eventos incomuns haviam ocorrido na Ilha dos Homens-Peixe um ano atrás. Após tudo ter terminado, os soldados começaram a limpar a bagunça e a arrastar o cadáver para fora. Netuno, recompondo-se, levou seu filho e sua filha a se curvarem diante de Louis. Obrigado, Lord Louis, por agir e nos ajudar a capturar o criminoso que atormentou a família real do Reino Ryugu por mais de um ano. O Reino Ryugu está eternamente grato. Um lampejo de gratidão surgiu nos olhos de Netuno. Ao mesmo tempo, um profundo medo o invadiu. Vanderdecken havia começado a atirar armas em Shiraoshi naquele dia. Se não fosse pela intervenção de Louis, com os recursos do Reino Ryugu, Shiraoshi poderia ter ficado em perigo pelo resto da vida. A isso, Louis respondeu com um sorriso. É apenas uma retribuição de favor. Não era você quem nos oferecia banquetes e se dispunha a nos dar receitas e ingredientes, Netuno? Um banquete e receitas não são nada comparados à sua graça de salvar Shiraoshi. Netuno balançou a cabeça para Louis com um rosto sério. Naquele momento, Netuno baixou temporariamente a guarda contra Louis e seu grupo, assim como fizera quando conheceu Roger e Barba Branca. Então, ele olhou para o banquete arruinado e o chão manchado de sangue. Depois de respirar fundo, tomou uma nova decisão. Lord Louis, por favor, fique mais alguns dias. Gostaria de oferecer outro banquete para o senhor e todos os membros dos Piratas do Arcanjo. Louis assentiu com a cabeça e aceitou o pedido sorrindo. Nesse caso, não seremos educados. Noite. Louis e seu grupo estavam diante da balaustrada do palácio, contemplando o mar profundo além da bolha. Perto dali, Uta, transformada em sereia, pairava diante da princesa Shiraoshi.
Segurando uma partitura, ela tentava ensinar a princesa a cantar com afinco. Ao verem isso, Louis e Helena perceberam os pensamentos de Uta. Era a mesma ideia que ela tivera na Vila Shimotsuki, só que desta vez, seu alvo era Shiraoshi. No entanto, Louis achava que uma combinação de duas sereias cantoras não era descabida. A voz da princesa Shiraoshi só perdia para a de Uta antes de ela comer a fruta da sereia, e sua beleza também era comparável à de Uta. Se Shiraoshi também estivesse interessada, ela poderia usar sua voz para eliminar o preconceito das pessoas comuns contra sereias e tritões, fortalecendo o intercâmbio entre eles e os humanos e assim, permitindo que sereias e tritões vivessem verdadeiramente sob o sol. Mas o preconceito contra a Ilha dos Homens-Peixe originou-se do governo mundial. Para alcançar esse objetivo, um apoiador poderoso era essencial. Então, onde Shiraoshi encontraria tal apoiador? Diante disso, Louis considerou-se o mais adequado. Louis daria seu apoio a Shiraoshi, permitindo que ela usasse seus próprios esforços para eliminar o preconceito da humanidade. E Shiraoshi o recompensaria com o poder de Poseidon. Louis achou essa uma excelente ideia. No entanto, antes disso precisamos encontrar uma maneira de estreitar os laços entre Shiraoshi e os piratas do arcanjo, disse Louis em voz baixa, virando-se na direção do canto. Ao lado dele, Helena virou lentamente a cabeça e disse pensativa, por que não? Trazê-la para o nosso grupo. Louis balançou a cabeça. A personalidade da Shiraoshi é muito dócil. Ela não é adequada para combate. Isso não é algo que possa ser resolvido nem mesmo dando a ela uma fruta de nível superior. Então, Louis olhou para Helena e perguntou com certa curiosidade, por que você teria essa ideia? Você também percebe que ela não é adequada para combate, não é? Diante disso, Helena lhe lançou outra pergunta. Você não ouviu minha ligação com Kuina? Louis pareceu resistir. Não tenho o hábito de ouvir conversas alheias. E Helena? Então, depois de se certificar de que não havia ninguém por perto ouvindo, Helena encarou Louis. Depois de ouvir as palavras de Van der Decken e ver a pressa de Netuno em silenciá-lo, liguei para Kuina e pedi que ela investigasse o que aconteceu na Ilha dos Homens-Peixe 1 ano atrás. No fim, obtive uma resposta surpreendente. Combinando isso com as palavras de Van der Decken, deduzi que Shiraoshi tem a habilidade de invocar reis dos mares. Além disso, os reis dos mares gigantescos que encontramos antes de desembarcar, e a palavra rei, que Uta nos transmitiu. Então, acredito que Shiraoshi seja a rainha dos reis dos mares. Os olhos vermelhos de Helena perfuraram sua máscara de gás, encontrando os de Louis. Isso inclui os reis dos mares gigantescos com mais de 5.000 metros de tamanho. Com tal habilidade, acho que Shiraoshi pode ser chamada de arma. E pelo que Van der Decken disse, alguém como Shiraoshi parece ter aparecido na história antes, conhecida como a lendária Princesa Sereia. No fim, uma única frase saiu da boca de Helena, arma ancestral Poseidon. E Helena olhou para os olhos completamente impassíveis de Louis e soltou uma risada leve. Como eu imaginava, você também sabia disso, e é por isso que quer se aproximar dela. Diante disso, Louis assentiu. Isso mesmo. Eu realmente quero prendê-la à nossa carruagem. Embora não tivesse acabado de descobrir que Shiraoshi era Poseidon, foi justamente por causa disso que teve essa ideia. Mas como me aproximar dela se tornou um problema. E Helena ouviu isso e ficou pensativa. Logo teve outra ideia chocante. Ela olhou para Louis, que agora era muito mais alto que ela, e depois para Shiraoshi, que estava ao longe. Então Helena disse concisamente, uma ideia que seria suficiente para mandar Louis para a cadeia. Um casamento político. A visão de Louis escureceu. Ele quase não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Por fim respondeu irritado, ela é uma sereia. Como você pôde ter uma ideia dessas? Diante disso, Helena olhou para Louis e respondeu com um sorriso. Meu corpo tem o sangue de um Oni, e agora Uta também é uma sereia. Louis não respondeu. Uta, uma sereia. Mas logo, outra ideia lhe ocorreu. Ele olhou para Uta e Shiraoshi, que tinham 70% de semelhança, e disse pensativamente, se fizermos com que as duas se tornem irmãs, isso também poderá estreitar nosso relacionamento, não é? E Helena o ouviu e se virou, seguindo seu olhar. Você quer dizer, transformar a Uta em uma princesa sereia também? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 115. A ideia de fazer com que Uta e a princesa Shiraoshi se tornassem irmãs juradas para aproximá-la de sua facção, e assim, trazer uma arma ancestral para o seu controle. Era muito melhor do que o casamento político proposto por Helena. Além disso, o relacionamento entre Uta e Shiraoshi já era bastante bom. Concretizar isso não parecia ser difícil. É que, como fazemos para que Netuno e seus vários príncipes facilitem isso de bom grado, sem sermos muito abruptos? E Helena fez outra pergunta após refletir um pouco. Ao ouvir isso, o olhar de Louis recaiu sobre Uta e Shiraoshi, seus olhos profundos. Vamos primeiro deixar o relacionamento deles se desenvolver naturalmente, disse ele em tom distante. Vamos resolver o resto, ou deixar para o tempo. Louis sentiu que se contasse isso a Uta, fazê-la abordar Shiraoshi com um propósito oculto poderia ser contraproducente e injusto para ela. Além disso, Louis não queria que Uta fosse exposta aos cálculos sombrios do coração humano muito cedo. E Helena franziu ligeiramente a testa. Ela sentiu que Louis tinha dito algo, mas ao mesmo tempo não tinha dito absolutamente nada. Deixemos os cálculos desprezíveis e repugnantes do coração humano para nós, adultos imundos, disse Louis em voz grave, olhando para as duas garotas que sorriam de coração. Diante disso, a testa de Helena relaxou e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso suave e sereno. Mas Helena ergueu a mão e acariciou suavemente a bochecha de Louis. Eu sou a única adulta aqui, disse ela num tom significativo e distante. Louis. Os cantos de sua boca se contraíram levemente com um olhar inexpressivo. Entretanto, dentro do palácio, atrás deles,
Um tritão encapuzado sob a proteção de um guarda, apresentou-se diretamente ao rei Netuno e a Gimbe. Netuno parou o que estava fazendo e olhou para a jovem à sua frente, que tinha a cauda de um tubarão. Você veio até nós tão de repente. Precisa de alguma coisa, Chiarli? A tritão fêmea, chamada Chiarli, retirou lentamente o capuz preso à sua blusa azul, revelando uma cabeleira curta e negra que cobria metade do seu rosto. Ela ergueu o olhar, sua pele pálida iluminada pela luz suave, e as marcas de lágrimas de sangue seco claramente visíveis nos cantos dos olhos. Seus olhos azuis pousaram no tritão gigante à sua frente. Majestade Netuno, vim desta vez por causa daquele grupo de piratas que chegou à Ilha dos Homens Peixe há pouco tempo. Netuno ficou estupefato. Gimbe, que observava silenciosamente o exterior, também voltou seu olhar para ela. Então Netuno inconscientemente olhou para fora da porta e em seguida, ergueu a mão para dispensar os guardas ao redor. Inclinou-se e perguntou em voz baixa, Chiarli, você teve outra profecia? Ao falar, uma profunda inquietação surgiu em seus olhos e seu rosto pareceu um pouco nervoso. Chiarli era uma vidente famosa em toda a Ilha dos Homens Peixe. Tudo que ela havia previsto se concretizava. Aos 3 anos, previu que os reis dos mares aguardavam do lado de fora da Ilha dos Homens Peixe o nascimento da princesa sereia. Aos 4, previu que a grande era dos piratas estava prestes a impactar o mundo inteiro. Quando Roger chegou à Ilha dos Homens Peixe, previu que os portões da ilha seriam destruídos. Sabia que uma guerra dos melhores eclodiria no futuro e que Barba Branca, que estava no auge de seu poder, morreria no quartel-general da Marinha 7 anos depois. Resumindo, as previsões e profecias de Chiarli tinham uma taxa de acerto de 100%. Gimbe deu um passo lento para a frente. Olhou para a irmã do seu irmão mais novo e disse com uma expressão complexa, Chiarli, alguma coisa vai acontecer com aquele Luí no futuro? Ou ele vai destruir? Diante disso, Chiarli balançou a cabeça para Netuno e Gimbe. Ela levou um dedo às lágrimas de sangue que ainda escorriam pelo seu rosto e disse, num tom carregado de medo e confusão, não consigo ver nada sobre aquele homem. E na minha segunda tentativa, quase perdi a vida. Chiarli explicou lentamente que vira o menino alado enquanto fazia compras na enseada das sereias e que sua curiosidade fora despertada. Ao retornar ao seu café, fez uma adivinhação por impulso. Na primeira vez, não viu nada. Após a segunda tentativa, chorou lágrimas de sangue, tossiu sangue e desmaiou. Quando acordou, estava em um leito de hospital. Mais tarde, quis tentar uma terceira adivinhação com o menino, mas sua intuição lhe disse que não teria uma terceira chance e, por fim, desistiu. Netuno e Gimbe ficaram completamente perplexos. Chiarli havia previsto a grande era dos piratas e o nascimento de Shiraoshi sem sofrer quaisquer consequências, mas quase perdeu a vida tentando adivinhar o futuro de Luí. Após trocarem olhares, Netuno perguntou hesitante, então, por que você veio ao palácio? Chiarli endireitou o rosto e explicou em tom complicado. Depois disso, não desisti da adivinhação. Em vez disso, mudei meu alvo para os outros do grupo dele. Eu vi um império. Naquele império, vi sereias e homens-peixe vivendo na terra e no céu com sorrisos felizes nos rostos. Eles estavam cercados por muitas raças raras. A raça dos gigantes, a tribo dos Mins. Pessoas com pele marrom e fogo nas costas. Pessoas com penas nos antebraços. Pessoas que eram muito maiores que humanos, mas não tão grandes quanto gigantes com cães gigantes ao seu lado. Pessoas com decorações em forma de asas nas costas. Os olhos de Gimbe e Netuno se arregalaram, e seus corações se encheram de turbulência. Gigantes, homens-peixes, sereias, Mins, lunarianos e 2 tipos diferentes de habitantes de Scipieia. Netuno ouvirá falar dessas raças especiais por meio de Roger. Quase todas eram inimigas do governo mundial. E no futuro elas seriam reunidas, vivendo no mesmo país. Isso significava que esse império possuiria poder suficiente para rivalizar com o governo mundial. Então, inconscientemente, ambos olharam para a distância, para Shiraoshi brincando e cantando com Uta, e apenas um pensamento lhes restou. O sonho da rainha Otoime se tornou realidade. No futuro, os homens-peixe e o povo do mar realmente viverão sob o sol. As palavras de Chiarli continuaram. Uma bela canção se espalhou pelo mundo. Mais de 70% da população mundial cantava os nomes de 2 princesas. Em meio à canção, o preconceito contra sereias e tritões desapareceu. Nós realmente nos tornamos uma raça vivendo sob o sol. Suas palavras fizeram uma pausa. Netuno e Gimbe ficaram sem palavras, suas pupilas tremendo violentamente, incapazes de se recuperar por um longo tempo. Em seus 2 pares de olhos incrédulos havia um indício de saudade. Chiarli viu isso e acendeu seu cachimbo, dando-lhes tempo para digerir a informação. Seus olhos percorreram o portão principal e pousaram no enorme objeto branco que podia ser visto claramente até mesmo do reino. Ela se perguntava se aquele objeto não identificado, estacionado no fundo do mar, seria a arma de sua profecia, aquela descrita como sendo feita de incontáveis cristais e coberta por inúmeros canhões. Capítulo 116. Num canto da visão profética de Chiarli, um gigante que parecia ser composto de incontáveis cristais e coberto por inúmeras bocas de canhão estava posicionado no alto da troposfera. Junto a ele estavam várias centenas de mulheres de tamanho humano normal, com asas na parte inferior das costas e auréolas sobre a cabeça. Sua líder era uma figura especial com um único chifre na cabeça e longos cabelos rosados. Enquanto Chiarli estava perdida em pensamentos, Netuno e Gimbe gradualmente voltaram a si, olhando pela porta com expressões complexas. Será Luí aquele que unirá muitas raças e estabelecerá um poderoso império? Ao ouvir isso, Chiarli também despertou de sua contemplação e balançou a cabeça bruscamente. Não sei.
Não consigo ver nenhuma profecia relacionada a ele. Jimbe franziu a testa e perguntou novamente, o império que você viu, como ele se compara a Toto Land dos piratas da Big Mom? Ele vinha pensando que a descrição de Chiarli soava um tanto semelhante àquele país nas profundezas do Novo Mundo. Chegou a cogitar que talvez Louis levasse toda a sua tripulação pirata e se juntasse aos piratas da Big Mom, trazendo consigo outras raças. Diante disso, Chiarli soltou lentamente uma baforada de fumaça e disse, em voz distante, ouvi algumas pessoas do nosso povo descreverem Toto Land, mas é diferente do que eu vi. Ao ouvir isso, a testa de Jimbe não relaxou, mas se franziu ainda mais. Ao seu lado, um semblante de alegria surgiu no rosto de Netuno, um lampejo de excitação quase imperceptível brilhando em seus olhos. Seus pensamentos não eram tão complexos quanto os de Jimbe. Se possível, ele não queria deixar escapar essa chance de realizar o último desejo de sua esposa. Se não fosse pelo fato de não saber como um império com tantas raças especiais poderia ter surgido sob o nariz do governo mundial, Netuno talvez tivesse perdido ainda mais a compostura. De repente, sua razão foi retornando aos poucos. Ele percebeu que algo estava errado e inconscientemente perguntou, espere, eu não me casei novamente desde que Otoime morreu. De onde vieram as duas princesas que eliminaram o preconceito da humanidade contra os homens-peixe? Ele sentiu que havia sido injustiçado. Era muito fiel à sua esposa. Era impossível para ele se casar com outra pessoa. A isso, Chiarli não respondeu, mas em vez disso, olhou pensativamente para fora do portão principal. Ao ver isso, uma expressão estranha surgiu no rosto de Jimbe. Se bem se lembrava, quando a garota chamada Uta se transformou em sereia, ela era muito parecida com a princesa Shiraoshi, e agora parecia estar tentando ensinar a princesa Shiraoshi os fundamentos da música. Após um breve silêncio, Jimbe sentiu que havia percebido a verdade. No futuro, se Shiraoshi e Uta aparecessem juntas no palco, era de fato possível que as duas, que se pareciam tanto, fossem confundidas com irmãs. Netuno seguiu o olhar de Chiarli. Um instante depois, ele também se calou. Mas logo, uma estranha luz surgiu em seus olhos. Netuno sentiu que, embora não soubesse como fariam isso, ao menos poderia ajudar a facilitar a situação. No entanto, assim que deu um passo, Jimbe estendeu a mão e o impediu. Netuno ficou surpreso e olhou para Jimbe com certa confusão. Jimbe balançou a cabeça para Netuno e explicou em tom sério. Majestade Netuno, por favor, pense 2 vezes. Se fizer isso, significa que terá uma brecha nas mãos do governo mundial. Uta e Lord Louis estarão a caminho do Novo Mundo. O governo mundial não os encontrará facilmente. Mas você e a Ilha dos Homens-Peixes sempre estarão aqui. Não podemos fugir. Mesmo que outro país concedesse o título de princesa a uma pirata, isso certamente seria questionado no Conselho Mundial. Sem falar de nós, cuja situação já é bastante delicada. As consequências disso poderiam ser muito sérias. Jimbe acreditava que para um ser como Louis, cuja segunda recompensa chegava a 1,8 bilhão de belis, seus companheiros de tripulação não poderiam permanecer desconhecidos para sempre. Além disso, considerando a velocidade de Uta, que parecia ser 10 vezes maior que a de uma sereia, ela não poderia ser uma personagem comum. Jimbe não se surpreenderia com o quão alta a recompensa de Uta se tornasse no futuro. Portanto, Jimbe achava que o plano de Netuno de transformar Uta em uma princesa sereia era inadequado. Diante disso, Netuno afastou lentamente a mão de Jimbe com uma expressão solene. Não comparecemos ao Conselho Mundial há muitos anos. Se eles querem nos condenar, que o façam. Netuno acreditava firmemente na profecia de Chiarli e sentia que Uta, junto com Shiraoshi, eliminaria o preconceito da humanidade contra sereias e homens-peixe. Além disso, ele queria pessoalmente concretizar isso. Comparado a isso, o pequeno risco era insignificante em relação aos benefícios que essa situação traria. Então, Netuno avançou novamente, nadando diretamente em direção a Uta e Shiraoshi. Ao ver isso, Chiarli soltou outra baforada de fumaça e, sem pensar 2 vezes, o seguiu. Jimbe soltou um longo suspiro e, no fim, também foi embora. A aproximação de Netuno e dos outros fez com que Uta e Shiraoshi interrompessem a aula. Eles olharam com expressões confusas para Netuno, que tinha um sorriso indecifrável. Pai? Shiraoshi ficou um pouco confusa com o sorriso no rosto do pai. Uta inclinou a cabeça, observando Netuno com um olhar incompreensivo. Não muito longe dali, Louis encerrou sua conversa com Helena e olhou pensativamente para Netuno. Então, mais uma vez sob o olhar de todos, Netuno curvou-se e perguntou a Uta com um sorriso. Uta, você gostaria de se tornar a segunda princesa do reino Ryugu? Uta, pai, isso está mesmo certo? Shiraoshi ficou inicialmente surpresa, mas logo em seguida um olhar expectante surgiu em seu rosto gentil. Não muito longe dali, Louis e Helena pareciam ter visto um fantasma. Ele nos ouviu? Foi a primeira reação de Helena após um breve silêncio. Então Helena puxou a manga de Louis novamente. Louis, o que está acontecendo? Diante disso, Louis também balançou a cabeça com uma expressão de total perplexidade. Em um ambiente seguro, ele geralmente suprimia seus sentidos deliberadamente para evitar ouvir coisas que não devia e invadir a privacidade alheia, o que causaria constrangimento para ambos os lados. Mas logo, Louis notou o jovem tritão ao lado de Jimbe. A blusa azul com capuz, a cauda de tubarão, o cabelo preto curto. Será que é a Madame Chiarli? Louis ergueu uma sobrancelha e, após observar atentamente sua expressão, conseguiu deduzir algumas informações. Do outro lado, Uta ergueu o olhar e encontrou o de Netuno, fazendo um X com os braços em sinal de desgosto. De jeito nenhum. Eu tenho um pai. É impossível eu me tornar sua filha. Netuno ficou surpresa, mas depois soltou uma risada heroica. Ha. Você não precisa se tornar minha filha. Espero que você e Shiraoshi possam se tornar irmãs. Uta ouviu-o com um toque de confusão nos olhos. Ela inclinou a cabeça e perguntou, por quê? Shiraoshi tem 3 irmãos mais velhos. Ela não está sozinha. Diante disso, Netuno coçou a nuca sem pudor e riu.
Haha, é porque a Shiraoshi gosta muito de passar tempo com você. E você se parece um pouco com a Shiraoshi, como se pudessem ser irmãs, então eu quero aproximar vocês duas. Diante disso, um olhar desconfiado surgiu nos olhos de Uta. Sério? Perguntou ela, em tom de dúvida. Claro. Por algum motivo, enquanto Netuno olhava nos olhos misteriosos de Uta, ele se sentiu inexplicavelmente perturbado. O olhar de Uta percorreu Jinbe, o tritão estranho e enigmático que permanecia sem palavras, e depois se voltou para Shiraoshi, que estavam tanto expectante ao seu lado. Em seguida, Uta voltou seu olhar para Lui e Helena, seus olhos encontrando os de Lui, um brilho misterioso reluzindo em seus olhos. Por fim, um leve sorriso surgiu no rosto de Uta. Entendo. Nesse caso, concordo. Capítulo 117. Assim que Uta concordou, um olhar de alegria surgiu nos olhos de Netuno. Ao lado de Uta, um sorriso delicado também apareceu no rosto de Shiraoshi. Então, Uta acrescentou, mas se eu vou me tornar irmã da Shiraoshi, eu devo ser a irmã mais velha. Shiraoshi ouviu isso e assentiu, levantando Uta com um sorriso e exclamando com os olhos arregalados, sim, Onei-sama. Ao ver isso, Netuno respirou fundo e disse, rindo, nesse caso anuncio agora a todos os cidadãos que a partir de hoje, Uta é a irmã mais velha de Shiraoshi, a outra princesa da Ilha dos Homens Peixe. No entanto, Uta interveio e o interrompeu. Vamos deixar isso para lá. É melhor que o mínimo de pessoas possível na Ilha dos Homens Peixe saiba disso. Por quê? Netuno se abaixou, um rosto grande e confuso aparecendo diante dela. Diante disso, Uta apontou para Lui e Helena e explicou com um sorriso, somos piratas cruéis e poderosos. Se você fizer um anúncio desses, isso causará problemas para você e para a Ilha dos Homens Peixe. Ao ouvirem essas palavras, Netuno e os outros se calaram. Não que não tivessem considerado esse ponto. Pelo contrário, já o haviam pensado antes e estavam preparados para fazer o anúncio de qualquer maneira. Contudo, o fato de Uta concordar e depois impedi-los de anunciá-lo foi algo que não esperavam. Ao mesmo tempo, um leve alívio surgiu em seus corações. Isso demonstrava que Uta não agiria de forma imprudente com esse novo status. Nesse momento, até mesmo o mais cauteloso Jinbe já não se opunha à ideia. Então, Netuno perguntou com um sorriso. Uta, você poderia me dar as informações de contato do seu pai? Estou preparando para enviar um presente para ele. A isso, Uta respondeu com um sorriso. Não precisa. Ele também é um pirata, nas profundezas do Novo Mundo. Uma família de piratas? Os olhos de Netuno se arregalaram. Então, qual é o nome dele? Perguntou inconscientemente. Netuno de repente sentiu que a identidade de Uta poderia não ser tão simples. Shanks, disse Uta com um leve sorriso, revelando o nome de seu pai. Esse nome me soa tão familiar. No entanto, no segundo seguinte. Espere. Shanks. O grupo já não estava calmo, seus rostos estavam tomados pela incredulidade. O Shanks que era aprendiz na tripulação dos piratas do Roger, insistiu Netuno. Sim, é isso mesmo. Uta assentiu com um sorriso. Jinbe ouviu isso e ficou em silêncio. Shanks, o ruivo, era agora uma das figuras no Novo Mundo mais próximas dos 3 piratas de elite. Ele estava talvez a apenas um passo de se juntar a eles. Muitos acreditavam que um dos 3, Oshoku, o governante de Ashinozu, Loki, o lendário príncipe gigante, ou Shanks, o ruivo, ascenderia ao topo, tornando-se um monstro supremo, à altura de Barba Branca, Kaido das Feras e Big Mom. Quanto a Netuno, o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais pronunciado. Hahaha, Roger e os outros são meus melhores amigos. Netuno sentiu que a surpresa tinha chegado de repente. Ele nunca imaginou que Uta fosse filha de Shanks. Essa conexão fez com que Netuno se sentisse ainda mais à vontade. Diante dele, Shiraoshi puxou cuidadosamente a manga de Uta. Onei-sama, como devo chamar seu pai? Diante disso, Uta deu um sorriso radiante. Podem chamá-lo de Shanks, está ótimo. Não muito longe dali, Lui e Helena ainda estavam paralisados, olhando um para o outro. É simplesmente resolvido assim? E Helena achou tudo aquilo um pouco inacreditável. Ela e Lui tinham acabado de definir uma meta e num piscar de olhos, o objetivo do plano deles já havia sido alcançado. Mas eles nem sequer tinham feito um plano de verdade ainda. Ao lado dela, Lui observava em silêncio o tritão de pele azul 100 por hora, explicar seu palpite a Helena. No salão de banquetes restaurado, Kuina olhou para Shiraoshi e Uta com uma expressão estranha. Ela perguntou a Lui com certa hesitação. Você quer dizer que Uta participou de um banquete e depois se tornou uma princesa sereia? Diante disso, Helena, sentindo que não havia necessidade de se esconder ali, levou lentamente um pedaço de comida à boca. Embora eu não entenda o que aconteceu, assentiu calmamente. Em resumo, Uta agora é uma princesa sereia. Kuina ouviu isso e seu olhar oscilou entre Shiraoshi e Uta, que eram extremamente parecidas. No fim, ela desistiu de pensar. Não muito longe dali, os 4 gigantes também se entreolhavam sem palavras. Netuno e Jinbe ficaram chocados ao verem Helena, que havia tirado sua máscara de gás e revelado seu verdadeiro rosto. Eles jamais imaginariam que a infame destruidora de nações fosse uma jovem mulher. Lui observou a reação de todos e então explicou com um sorriso. O nome dela é Helena. Ela é a segunda em comando dos piratas do Arcanjo. Ela foi a última monarca do reino de Canaã, no Mar do Leste. Uma monarca? Um rei? Netuno ficou atônito, sua confusão sobre ela ter destruído uma nação aumentando. Ao lado dele, porém, uma expressão de choque e incerteza surgiu no rosto de Jinbe. Canaã? Será que o país que você destruiu era o reino de Jacob, que, segundo rumores, foi destruído por Shanks, o ruivo? Jinbe ouvirá por acaso falar dos atos sangrentos do reino de Jacob. Combinando isso com as notícias de sua destruição nos últimos anos e o epíteto de Helena, ele entendeu tudo. Diante disso, Helena assentiu levemente. É verdade. Há alguns anos, eu destruí aquele país com minhas próprias mãos. Ao ver isso, Jinbe suspirou em silêncio. Entendo.
Netuno viu isso e imediatamente percebeu que Jimbe poderia saber muito, mas, dada a ocasião, não podia perguntar a ele. Então Helena acrescentou: quanto à minha informação, peço que todos a mantenham em segredo. Ela havia removido seu disfarce porque, por meio do relacionamento de Uta com Shiraoshi, a família real da Ilha dos Homens Peixe havia se tornado uma das suas. Assim que saísse daquele portão, precisaria retomar o disfarce. Então estava lembrando Netuno e os outros de não comentarem sobre isso. Jimbe, Netuno e os outros assentiram prontamente, dizendo que não falariam sobre esses assuntos com o mundo exterior. Nos dias seguintes, Lui e seu grupo exploraram a Ilha dos Homens Peixe e a Floresta Marinha, guiados por Shiraoshi. O Poneglyphoneglyphoneg ali presente também foi copiado pelo povo de Lui. Com isso, a jornada deles na Ilha dos Homens Peixe chegou ao fim. Do alto do Avan, Uta, com um sorriso radiante, acenou em despedida para a relutante Shiraoshi. Lembre-se de praticar sua música todos os dias. Se houver algo que você não entenda, é só me chamar no Dendemoshi. Estou ansiosa pelo dia em que poderemos estar juntas no palco. Shiraoshi assentiu firmemente, com um olhar determinado em seu rosto gentil. Sim, Onei-sama. Da próxima vez que nos encontrarmos, com certeza irei surpreendê-la. A isso, Uta respondeu com um sorriso. É mesmo? Então é uma promessa. Sim. Nesse instante, Netuno nadou em direção à barreira de água ofegante. Finalmente encontrei uma coroa. Uta ficou surpresa, inclinando a cabeça para olhar o que Netuno segurava na mão. Isso mesmo. Esta é uma coroa usada por uma princesa sereia há centenas de anos, que tinha mais ou menos o seu tamanho. A expressão de Netuno era digna e solene. Ele segurou a coroa com ambas as mãos e, em uma postura semelhante à de uma coroação, colocou a magnífica coroa dourada na cabeça de Uta. Agora, como rei da Ilha dos Homens Peixe, eu te coroo com esta coroa que pertence a uma princesa sereia. Como um rei respeitável, Netuno não podia simplesmente fazer de Uta uma princesa apenas de nome. Embora a coroação não pudesse ser pública e o tempo fosse curto, o mais importante, a coroa, era algo que Netuno precisava colocar pessoalmente em sua cabeça. Uta viu isso e não recusou, mas aceitou a coroa com elegância. Após fazer tudo isso, Netuno pegou Shiraoshi e nadou para fora da barreira de água. Eles pairaram na água, observando silenciosamente a partida de Avan. Bem, então, adeus. Uta acenou em despedida para Shiraoshi, Netuno e os outros. Estarei te esperando, ecoou o suave chamado de Shiraoshi. No Avan, enquanto partia, Lui deu um passo lento para frente, seus olhos penetrando a água do mar para encontrar os de Jimbe. Jimbe, você quer vir comigo? Jimbe ficou surpreso, coçou a nuca e recusou com um sorriso. Desculpe, mas a Ilha dos Homens Peixe ainda precisa de mim como Shichibukai. Entendo. Lui não se irritou com a rejeição, apenas assentiu em silêncio. Ainda havia bastante tempo. Ele poderia convidar Jimbe novamente quando a situação mudasse no futuro. Só depois que a figura de Avan desapareceu de sua vista, Shiraoshi e os outros se viraram e retornaram ao palácio e ao distrito dos Homens Peixe. Por outro lado, porém, o caminho de Avan nas profundezas do mar foi bloqueado pelos gigantescos reis dos mares. Capítulo 118. Nas profundezas, no fundo do mar frio e sem limites, Avan, envolta pelas águas naturais, pairava no meio de uma fossa profunda. Lui olhou para cima, avaliando as 3 sombras gigantescas, semelhantes a pilares celestes, que eram vagamente visíveis sob a luz. Já que esses reis dos mares superinteligentes e extremamente grandes haviam permitido que eles entrassem na Ilha dos Homens Peixe e fizessem contato com seu rei, Shiraoshi, e agora haviam reaparecido para interceptá-los quando estavam prestes a partir. Esse comportamento anormal deixou Lui bastante confuso. Após refletir um pouco, Lui se virou para Uta, que também parecia confusa enquanto usava sua coroa, e pediu que ela investigasse as intenções dos reis dos mares. Uta, pergunte a eles o que estão fazendo. Se não for nada, diga para saírem do nosso caminho. Diante disso, Uta piscou seus olhos violeta e assentiu. Certo, mas não sei se eles vão responder. Eles me ignoraram alguns dias atrás. Se eles não responderem e não derem passagem, então os devolveremos ao ecossistema, disse Lui, tomando uma decisão sanguinária. Uta ouviu isso, transformou-se em sua forma de sereia e nadou diretamente para a frente da barreira de água. Por que vocês estão nos bloqueando? Perguntou ela aos vários reis dos mares supergigantes. Assim que suas palavras foram proferidas, as 3 sombras gigantes, semelhantes a pilares celestes, abaixaram suas cabeças sucessivamente. Pares de olhos enormes fitaram Uta em sua forma de sereia. Então, uma voz profunda e muito lenta ecoou em seu ouvido. Quase todas as sirenes vêm para cá. Você é diferente deles. Uta ficou surpresa. Depois de transmitir a mensagem, ela ficou pensativa. Será que eles estão se referindo aos usuários anteriores da fruta da sereia? No instante seguinte, Uta se virou para Lui e perguntou com certa incerteza. Aquele ancião da sua tribo chegou a vir à Ilha dos Homens Peixe? Lui, que estava refletindo sobre o que os reis dos mares estavam tentando expressar, respondeu suavemente não. Ela me contou sua história, e ela não incluía a Ilha dos Homens Peixe. Então, Lui acrescentou. Pergunte a eles quem são os outros de quem falam. Logo, Uta fez como Lui sugeriu e recebeu uma resposta inesperada. Disseram que todos eram do povo de cima. Uta apontou o dedo para a headline com uma expressão estranha. Os dragões celestiais lá de cima? Lui ficou surpreso. Nos últimos séculos, muitos usuários da fruta da sereia dos dragões celestiais vieram para a Ilha dos Homens Peixe? Isso significa que antes da fruta da sereia ser roubada, ela sempre esteve nas mãos dos dragões celestiais?
ao lado de Louis, e Helena tinha uma expressão pensativa no rosto. Do outro lado, os 3 reis dos mares encaravam Uta atentamente. Suas bocas gigantes se moviam levemente, proferindo palavras que somente eles e Uta podiam ouvir. A expressão de Uta gradualmente se transformou em perplexidade, e o olhar em seus olhos enquanto encarava os reis dos mares também se tornou estranho. Após um breve silêncio, Uta explicou a Louis e aos outros em um tom peculiar, como a sereia pode controlar feras marinhas e entender as palavras dos reis dos mares. Parece que os dragões celestiais queriam usar o poder da fruta da sereia para persuadir os gigantescos reis dos mares a servirem ao governo mundial. Para isso, os dragões celestiais vinham aqui ou ao Calbelt de tempos em tempos para encontrar os gigantescos reis dos mares e submetê-los a assédio unilateral. Há pouco tempo, eles me confundiram com uma dessas pessoas que os assediavam. Ao ouvir isso, Louis também ficou com uma expressão estranha. Os dragões celestiais haviam desejado usar a fruta da sereia para se comunicar com os gigantescos reis dos mares, dominar seu poder e se tornar uma versão mais acessível da arma ancestral Poseidon. No entanto, a julgar pelo primeiro encontro com Uta, os irritados reis dos mares gradualmente pararam de lhes dar atenção. Foi somente décadas atrás que uma pessoa da raça lunariana interceptou esta fruta de um navio do governo mundial. Após sua morte, a fruta retornou às mãos de Louis antes de ser descoberta pelo governo mundial, foi comida por Uta e, mais uma vez, chegou à Ilha dos Homens-Peixe. Os outros ficaram surpresos, mas logo se perderam em pensamentos. Consideraram a ideia dos dragões celestiais realmente atraente. Muitos habitantes do mar sabiam que os gigantescos reis dos mares possuíam inteligência, e a fruta da sereia concedia aos humanos a capacidade de se comunicar com eles. A condição básica para a comunicação havia sido atendida, não era de se admirar que tivessem tido tal ideia. Era uma pena que o plano tivesse falhado no último instante. Os gigantescos reis dos mares não concordaram com o pedido e gradualmente começaram a ignorar as sereias que vieram procurá-los mais tarde. Mas o que isso tem a ver com você nos impedindo? Disse Uta secamente, com as mãos na cintura. Uta não estava interessada naqueles usuários de fruta da sereia dos dragões celestiais. No momento, ela só queria que aqueles reis dos mares saíssem do caminho para que ela pudesse seguir para o novo mundo. Diante das palavras de Uta, os vários reis dos mares supergigantes não disseram mais nada. Apenas a observaram em silêncio, até que Uta ficou um pouco impaciente. Só então abriram suas bocas gigantescas e proferiram palavras que uma pessoa comum não conseguiria ouvir. Uta os ouviu e paralisou no mesmo lugar, com a boca ligeiramente aberta e os olhos arregalados. Por um instante ela não soube o que dizer. Esse comportamento anormal fez com que os outros atrás dela franzissem ligeiramente a testa, com uma sensação de confusão surgindo em seus corações. Demorou um bom tempo até que ela voltasse a si. Inconscientemente tocou a coroa em sua cabeça e disse incerta: "Você está falando sério?" Nesse momento a confusão nos rostos dos outros aumentou ainda mais. Eles queriam saber por que Uta tinha aquela expressão. Depois de um longo tempo, o rosto de Uta gradualmente se tornou complexo. Ela franziu a testa e disse: "Shiraoshi, na verdade ela?" Finalmente, após um momento de silêncio, Uta assentiu firmemente. "Nesse caso, muito obrigada." Os 3 gigantescos reis dos mares ouviram isso, e todos ergueram suas cabeças, abriram suas bocas cavernosas e soltaram um rugido silencioso, como se estivessem transmitindo algo por todo o mar. Após fazerem isso, os 3 reis dos mares não se demoraram. Virando-se para partir e nadando novamente em direção à gigantesca fossa oceânica perto da Ilha dos Homens-Peixe. Após um longo tempo, sob o olhar de todos, Uta nadou de volta para o lado de Louis, pegou em sua mão e o conduziu em direção à caverna de nuvens. Louis viu isso e ergueu uma sobrancelha, deixando-a puxá-lo para longe sem fazer muitas perguntas. O que aconteceu? O que eles disseram? As perguntas dos outros, ela respondeu apenas com uma frase: "Não aconteceu nada. Foi apenas um presente." Então, os 2 desapareceram de vista, deixando os outros se entreolhando. Poucos minutos depois, dentro do quarto de Uta na caverna das nuvens, Uta contou tudo a Louis de uma só vez, pegou um copo d'água e o bebeu de um só gole. E Louis, depois de saber o conteúdo da conversa de Uta com os reis dos mares, também ficou com uma expressão estranha no rosto. Capítulo 119. Entrada do Novo Mundo, Ramal G1 da Marinha. Numa sala pouco iluminada, ouvia-se o som contínuo de documentos a farfalhar. Um velho oficial general com os cabelos grisalhos e o rosto incomparavelmente abatido, tratava freneticamente da transferência de comando da base do ramo G1. Nesse instante, o som de um leve ronco ecoou no escritório, chegando claramente aos ouvidos do velho almirante. O velho almirante ficou em silêncio por um instante. Então, a fúria em sua mente rompeu como um vulcão. Kuzan. O rugido furioso ecoou pelo escritório, fazendo a sala inteira tremer. Inúmeros documentos em papel foram arremessados dos armários, espalhando-se por toda parte. O barulho alto acordou o homem de meia-idade que dormia profundamente no sofá do escritório. Ele se sentou bocejando, com os olhos ainda sonolentos e o olhar vago. Depois de um bom tempo, o homem alto, magro e de cabelos cacheados, conhecido como Kuzan, finalmente despertou completamente, olhando com uma expressão perplexa para o velho sentado à mesa. "Aconteceu alguma coisa, senhor?" Diante disso, o velho oficial bateu com força na mesa e rugiu entre dentes cerrados. "Quem lhe disse que você podia dormir no meu escritório?" Kuzan ficou surpreso por um momento, depois, com um olhar vago, disse preguiçosamente: "Senhor, agora sou um almirante. Por favor, tenha um pouco de consideração comigo."
Não seria bom se os soldados lá fora ouvissem você. Diante disso, o velho oficial lançou um olhar furioso para Kuzan. Não há soldados por perto agora. Eu poderia te dar uma surra e ninguém saberia. Enquanto falava, mais documentos caíram do céu. Essa cena fez o rosto do velho almirante se contrair. Ele então se abaixou e silenciosamente começou a recolhê-los. Vendo isso, Kuzan manteve sua postura preguiçosa, bocejando enquanto ajudava o velho almirante a limpar com indiferença. O velho bufou, mas o desagrado em seu rosto diminuiu um pouco. Depois de terminarem de organizar os documentos, o velho almirante olhou para Kuzan, que já não parecia mais com vontade de dormir. Tem certeza de que está tudo bem vocês ficarem estacionados na entrada do Novo Mundo? Perguntou ele, franzindo a testa. E quanto à primeira metade da Grand Line? A isso, Kuzan respondeu com indiferença. O Sakazuki não acabou de ser transferido de volta para o primeiro time? Ele deve ser suficiente para lá, certo? O velho almirante ouviu isso e acenou com a mão. Estou perguntando sobre os vice-almirantes e contra-almirantes. Com tantos oficiais generais sendo transferidos para o Novo Mundo de uma só vez, a pressão sobre os vários ramos na primeira metade e nas áreas infestadas por piratas deve ser muito maior, não é? Kuzan, ainda com aquele olhar preguiçoso, respondeu casualmente. Quem sabe? Pelo menos, foi assim que o almirante da frota Sengoku organizou. Nós, oficiais de bandeira, só precisamos obedecer às ordens do almirante da frota. O velho almirante sabia que Kuzan estava apenas o ignorando, mas não conseguia encontrar as palavras certas para refutá-lo. Nesse momento, um Dendemushi tocou. Bru, 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 clique. Kuzan atendeu o telefone sem mudar de expressão e respondeu à chamada. No instante seguinte, o Dendemushi imitou o agente do outro lado da linha, relatando com uma expressão impassível, Almirante Aokiji, chegaram notícias da Ilha dos Homens Peixe. Muitas pessoas testemunharam a partida do Arcanjo, Lui e seu grupo. Entendo. Compreendo, respondeu Kuzan, com o olhar antes apático agora sério. Dito isso, Kuzan pendurou lentamente o Dendemushi, pegou a capa que estava no sofá e caminhou devagar em direção à porta. Enquanto Kuzan caminhava pelo corredor sob os olhares respeitosos dos guardas, dirigiu-se lentamente para o posto militar G1. Ranger? De repente, um som veio de trás dele, fazendo com que uma estranha luz surgisse nos olhos de Kuzan. Ele se virou lentamente. O velho, com seus cabelos grisalhos e rosto abatido, estava vestindo lentamente sua capa da justiça e havia pegado sua arma, seguindo-o. Ao ver isso, um olhar estranho surgiu nos olhos de Kuzan. Sênior, perguntou ele inconscientemente, o senhor se aposenta amanhã. Vai participar também desta missão de cerco? A isso, o velho oficial respondeu sem rodeios. Na época em que eu lutava contra piratas no Novo Mundo, seu capitão era apenas um novato esfregando os convezes. Kuzan ouviu isso e coçou a cabeça. Não acho que o vice-almirante Garp alguma vez tenha esfregado os convezes. Não se preocupe com isso. O importante é que vou levar essa última homenagem comigo e mostrá-la à minha neta. Kuzan soltou um longo suspiro. Nesse caso, você gostaria de estar no mesmo navio de guerra que eu? O velho oficial da bandeira soltou uma risada. O que está com medo de que algo me aconteça? Quer me proteger? Relaxa. Minha netinha querida ainda está me esperando chegar em casa. Como eu poderia perder minha última batalha? Por algum motivo, depois de ouvir isso, a sensação de inquietação no coração de Kuzan aumentou ainda mais. No segundo seguinte, o velho oficial, sem qualquer pudor, tirou uma fotografia do bolso e a exibiu para Kuzan. Olha, esta é a minha neta. Ela não é linda? O rosto do velho almirante se iluminou com um sorriso radiante. Kuzan olhou para a bela e gentil mulher na foto e assentiu inconscientemente. Ela é muito bonita. Ele reconheceu aquela mulher. Era uma enfermeira famosa no departamento médico do quartel-general da Marinha, geralmente gentil e tranquila, a garota dos sonhos de muitos soldados. O velho almirante ouviu isso, deu um tapinha no ombro de Kuzan e sorriu. Depois que esta missão terminar, que tal eu apresentá-la a você? Acho que vou recusar, disse Kuzan, com um leve tremor nos lábios, ao recusar educadamente. Tic, seu garoto. O velho oficial lançou a Kuzan um olhar do tipo, você está perdendo muita coisa. O alarme soou por toda a base. As luzes de alerta sinalizando perigo piscaram em todos os cantos de G1. Uma densa massa de soldados saiu da base, correndo a toda velocidade em direção a seus respectivos navios de guerra. Um a um, oficiais generais em uniformes de cores variadas e capas da justiça embarcaram em seus navios, dando ordens imediatas para que todos os soldados se organizassem e verificassem seus suprimentos militares. Entre elas, as figuras de vários vice-almirantes gigantes se destacavam como garças em meio a galinhas. Só de estarem ali no porto militar, inspiravam admiração e temor. Diante de um enorme navio de guerra, Kuzan virou a cabeça novamente para olhar para aquele oficial general, cujo tempo de serviço estava entre os mais longos dos fuzileiros navais e que havia feito contribuições ilustres. Ele falou novamente. Tem certeza de que não quer vir para o meu navio? Diante disso, o velho oficial lançou um olhar para Kuzan e disse sem rodeios, vá embora. Ao seu lado, muitos soldados pareciam estar acostumados com aquela cena. Depois de se desculparem habilmente em nome de seu superior, seguiram o velho almirante e embarcaram no navio de guerra do ramo G1. Ao ver isso, Kuzan soltou um longo suspiro. Depois de instruir os outros soldados a ficarem de olho no estado do velho ancião, ele embarcou diretamente em um dos dois maiores navios de guerra. Sob o comando de Aokiji, os navios de guerra içaram suas velas um a um e, contra o vento frio, dirigiram-se para o local designado para armar uma emboscada. A bordo do navio de guerra com o número de série G1, o velho oficial de cabelos brancos e aparência abatida permanecia na proa do navio, olhando em silêncio para a foto de sua neta que tinha em mãos. Depois que eu terminar esta batalha, voltarei para te ver. Capítulo 120. Na escuridão total e no frio profundo do mar, uma luz dourada surgiu mais uma vez, iluminando tenuemente o fundo do oceano.
No topo do avan, sobre uma mesa lisa e impecável, repousava um magnífico e frio revólver. Louis e Helena e Desbonnet sentaram-se um de frente para o outro, com expressões sérias enquanto observavam os outros dois. Após um instante, um braço fino e delicado, com uma articulação bem visível no cotovelo, estendeu-se da lateral da mesa, pegou uma garrafa de cerveja e a girou. Com um som metálico e nítido ao raspar na mesa de nuvem, a garrafa verde escura girou rapidamente, tornando-se um borrão. Logo, sua rotação diminuiu até parar. O gargalo da garrafa apontava diretamente para o rosto de Louis. No instante seguinte, os olhares de Helena e Desbonnet se voltaram para Louis, aguardando seu movimento. Ao ver isso, Louis pegou o revólver frio, apontou para a têmpora e puxou o gatilho suavemente. Clique! O som mecânico do percussor atingindo a câmara vazia chegou aos ouvidos de todos. Ei, disse Louis com um sorriso. Parece que minha sorte não está tão ruim. Não levei um tiro desta vez. Nesse instante, a voz um tanto hesitante e alta de Hold soou de perto. Capitão, a água natural está fora de curso. Se continuar assim, não conseguiremos alcançar a corrente oceânica que retorna rapidamente à superfície. Diante disso, Louis virou a cabeça e lançou um olhar tranquilizador ao gigante com a espada longa nas costas, indicando que tudo estava sob seu controle. Então, ergueu a mão e apontou o revólver para os outros dois. Um tambor de 6 tiros com uma bala, disse ele significativamente. Disparei um tiro. De agora em diante, a probabilidade de o próximo disparo ocorrer aumenta cada vez mais. Minha sorte sempre esteve boa. É muito improvável que eu seja a pessoa a apertar o gatilho, disse Helena com um sorriso. De novo, Desbonnet cruzou os braços com o rosto impassível como se não fosse ele quem levava os tiros. Louis o ouviu, sorriu e colocou o revólver de volta na mesa, acenando com a cabeça para o boneco de flugel que estava ao lado. Não muito longe dali, Hold olhou para o log pose, que tinha o tamanho ideal para ele, e depois para o curso, que já havia se desviado consideravelmente, e ficou pensativo. O que o capitão está planejando? Logo, a garrafa voltou a girar, produzindo um som nítido. Desta vez, seu gargalo apontava na direção de Desbonnet. Desbonnet pegou o revólver casualmente e, sem hesitar, apontou para a própria testa, que ele havia endurecido com o poder de sua Akuma no Mi, e puxou o gatilho. Bang! Um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a superfície das nuvens, fazendo com que todos instintivamente olhassem para o trio. Perto dali, Goldberg observava a brincadeira deles, com um olhar de expectativa nos olhos. Quina, que praticava esgrima, olhou para Desbonnet, que estava ileso, suspirou em silêncio e continuou seu treino. Os olhos de Uta mostraram um leve espanto. Ela murmurou infantil baixinho e então não deu mais atenção ao assunto. Balançando suavemente suas pernas claras e esbeltas e cantarolando uma melodia desconhecida que aprenderá na Ilha dos Homens Peixe. Sobre a mesa suspensa, Desbonnet olhou para a bala de chumbo que se estilhaçou com um impacto em alta velocidade contra um objeto duro, e sua boca se contraiu levemente. Ao ver isso, Helena não conseguiu esconder o sorriso no rosto, seus olhos escarlates cheios de travessura. Você ganhou o prêmio de novo. Sua sorte é realmente boa. Do outro lado, Louis olhou para o teto, como se estivesse pensando em algo triste. Mais uma rodada. A expressão de Desbonnet ficou um pouco estranha. Ele recarregou o revólver com 3 balas, preparando-se para aumentar a probabilidade de os outros 2 serem atingidos. No entanto, Helena sorriu e recusou educadamente. Não tem mais graça. Estou fora. Louis disse sucintamente, na próxima. Temos outras coisas para fazer hoje. Uma mudança sutil surgiu na expressão de Desbonnet. Ele segurava o revólver, agora carregado com 3 balas, e encarava os dois fixamente sem dizer uma palavra. Seus olhos pareciam dizer, eu já levei uma dúzia de tiros, e vocês dois não levaram nenhum. E agora estão me dizendo que não vão mais jogar. Qualquer um podia ver que se Louis e Helena não fossem seu capitão e parceiro, ele já teria virado a mesa. Diante de Desbonnet, que empunhava uma pistola e parecia prestes a descarregar o tambor nele, a expressão de Louis não mudou. Ele apontou casualmente na direção da superfície do mar. Não estou mentindo. Parece haver uma frota inteira posicionada no mar, na entrada do Novo Mundo. O número é muito maior do que no último Booster Call. É assim mesmo. É verdade. Louis já havia notado um navio particularmente grande transportando muitas pessoas na superfície quando o jogo de roleta russa deles tinha acabado de começar. A princípio, Louis não lhes deu muita atenção. Foi só quando mais e mais navios se reuniram, e as pessoas a bordo ficaram cada vez mais fortes, e se organizaram na tática padrão de cerco dos fuzileiros navais, que Louis percebeu que se tratava de uma emboscada premeditada. O alvo era provavelmente seu grupo. No momento em que descobriu, Louis já havia feito sua contrajogada. E Helena ouviu e lentamente estreitou os olhos. Pegou sua máscara de gás no flugel atrás dela e a colocou. Perto dali, os outros que tinham ouvido aquilo também se reuniram imediatamente, prontos para ouvir os planos de Louis. Desbonnet, que tinha levado tantos tiros que começava a suspeitar que tinha sido enganado por aquela dupla desprezível, foi se acalmando aos poucos. Será que estão apenas passando por ali por acaso, ou estão à espreita de alguém? Perguntou ele pensativo. É uma emboscada. O alvo somos nós, explicou Louis calmamente. No início do jogo começaram a aparecer navios acima. Mais tarde, cada vez mais se juntaram. Louis, que estava jogando roleta russa com os dois, mudava silenciosamente o ponto de subida deles. Quina enxugou o suor do rosto com uma toalha e perguntou, franzindo a testa, são os fuzileiros navais? Ou uma tripulação pirata local do Novo Mundo? Diante disso, Desbonnet, que havia reunido informações detalhadas antes de entrarem, deixou de lado seu comportamento um tanto impulsivo de instantes atrás e falou em voz grave. São os fuzileiros navais.
Este lugar fica muito perto da filial G1 da Marinha e do porto de transporte para a Terra Santa Mary Geoise. O governo mundial não permitiria que uma força pirata de nível de frota operasse aqui. Se fossem piratas, já teriam começado a lutar com os fuzileiros navais que vieram aqui durante sua reunião. Então, a Judin e Jed se ajoelharam, olhando para Louis com olhos expectantes. Vamos lutar, capitão? Diante disso, Louis primeiro restaurou as energias de Quina e, em seguida, respondeu com um sorriso indecifrável. É claro que vamos lutar. Só que a forma como lutaremos não será decidida pelos fuzileiros navais. Quem disse que temos que cair numa emboscada só porque os fuzileiros navais armaram uma? O ritmo desta guerra será decidido por mim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.